Bem-vindos a mais um episódio da Startup of the Month. Hoje temos connosco Hugo Silva, um dos fundadores da Plux e também antigo aluno de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Muito obrigada por ter aceitado estar connosco e por participar na nossa iniciativa. Em primeiro lugar, queria perguntar então o que é que faz a sua startup e como é que surgiu esta ideia. Eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui nesta iniciativa e dar-vos os parabéns também pela mesma. A Plux dedica-se ao desenvolvimento de hardware e software para aplicações biomédicas e tem uma atividade global neste momento, portanto foi criada em Portugal, mas sempre com uma visão internacional e tem seguido muito esta linha de criar tecnologias inovadoras que possam resolver problemas reais na área da saúde e sempre na interface entre a ciência e as aplicações práticas das tecnologias que nós temos vindo a desenvolver. E como é que surgiu esta ideia? Como é que começou? O início foi muito motivado por um lado, por uma percepção de várias lacunas que existiam neste segmento, mais ao nível do hardware, e por necessidades muito práticas de projetos nos quais vários dos fundadores estavam envolvidos. Nós tínhamos colaborações, e temos colaborações históricas com instituições como, por exemplo, a Faculdade de Eletricidade Humana, onde há muito tempo atrás, isto às vezes é um bocadinho difícil de conceber no mundo de hoje em que tudo funciona sem fios, temos o Wi-Fi como um dado adquirido, Bluetooth, várias tecnologias de rádio, mas na altura, quando nós começámos a trabalhar nestes temas, cerca por volta de 2004, 2005, a realidade ainda não era muito sem fios e nesta área do estudo humano, os sistemas que existiam, além de caros, eram sistemas muito volumosos, portanto ocupavam uma parte considerável, por exemplo, de uma bancada de trabalho e, em grosso modo, eram muito dependentes de ligações cabeladas. As soluções que existiam sem fios eram também elas pouco eficazes, no sentido em que envolviam a colocação de instrumentos numa mochila, uma antena assim comprida, e, por exemplo, para avaliar um atleta, ele tinha que ir a correr com a mochila, a antena assim a bater por todo o lado, onde aquilo interferia na sua própria atividade. E na altura, com algumas das competências que nós estávamos a adquirir, conseguimos perceber que o Bluetooth em particular e o Wi-Fi, estas tecnologias que na altura eram emergentes, poderiam efetivamente fazer uma diferença real nestas atividades e portanto começou tudo assim muito no plano da investigação e do apoio à investigação, resolvendo necessidades práticas muito, muito concretas e depois foi evoluindo à medida que tivemos soluções já prontas a utilizar, qualificadas para utilização em mundo real, evoluiu de forma um pouco circunstancial, no sentido em que, à medida que outras pessoas foram conhecendo o trabalho que nós estávamos a fazer, foram também elas mostrando interesse em adotar isto nos seus projetos de investigação, estas tecnologias. E a partir do momento em que estes pedidos começaram a aparecer em grande número e com alguma frequência, lançámos então nesta aventura, digamos assim, de criação de uma entidade comercial, de uma estrutura que pudesse dar suporte à parte mais de vendas e desenvolvimento destas soluções. E em termos, por exemplo, de dificuldades, no início, por exemplo, para dar aso a todos esses pedidos, sentiu que teve algumas dificuldades? Por exemplo, as dificuldades que tiveram antes ou que estão a ter agora ainda, diria que tem alguma? Neste momento a Plux já tem a sua atividade relativamente consolidada, portanto uma dificuldade agora acaba quase por ser manter a expectativa ou estar à altura das expectativas que os clientes têm sobre as nossas soluções e que felizmente temos conseguido cumprir, mas que a partir do momento em que a empresa já tem alguma história, portanto estamos a falar de uma entidade que já foi criada em 2007, portanto já tem uma história considerável e uma reputação no meio, portanto nós conseguimos ter assim algumas distinções e algumas evidências externas de que de facto estamos a fazer alguma coisa diferente e que as pessoas procuram e nesse sentido há sempre uma expectativa elevada que os clientes têm sobre as nossas soluções e que nós temos que ir acompanhando e mantendo e superando sempre que possível. No início, obviamente, as dificuldades são muitas, não é? Começam logo por termos muitas vezes muitas ideias, queremos fazer muita coisa, mas com recursos limitados. E, portanto, a parte dos recursos financeiros acaba por ser, assim, uma grande dificuldade de arranque, que, na altura, nós acabamos por resolver com um misto de vendas, de incentivos à exploração, portanto, projetos financiados, coisas que ajudam, no fundo, a dar um carimbo de qualidade, um selo de qualidade às ideias que nós estamos a desenvolver e também um suporte financeiro para a sua criação e
conseguimos, em certa medida, beneficiar também do ecossistema de investimento em novas ideias empreendedoras que existem em Portugal e, a certa altura, para uma área de negócio muito específica, acabamos por conseguir fechar uma ronda de investimento com a Caixa Capital, o que nos ajudou também a alavancar o projeto e, em certa medida, a chegar onde chegamos hoje. Pois, porque podemos ter a ideia, mas, por exemplo, criar uma startup também inclui um outro conhecimento que não é só, por exemplo, a parte mais de engenharia, ou seja, também muito da parte económica e etc. Também é preciso uma pessoa que não tenha experiência e também acho que é um grande desafio, diria eu. Por exemplo, que conselhos é que daria a uma pessoa que quisesse começar agora uma startup? Eu penso que cada caso acaba por ser um caso, não é? Portanto, nós não conseguimos ter assim uma receita que funcione para todas as pessoas. O que eu consigo, em certa medida, falar é um pouco da nossa experiência e da minha experiência em particular, porque obviamente cada um dos fundadores acaba por também ser um indivíduo único, não é? Portanto tem a sua própria experiência. A meu ver, assim, os conselhos principais que eu dava era, por um lado, não começar sozinho. Portanto, é um processo que pode ser muito penoso, não é? Há assim uma imagem de uma startup, especialmente nas fases iniciais, como uma montanha russa, não é? Portanto, aquilo, umas vezes as coisas correm muito bem, a pessoa está assim hiper eufórica, depois quando há assim alguma dificuldade as coisas podem ser muito mais complicadas e, portanto, fazer esse caminho acompanhado acaba por ser vantajoso no sentido em que se estes altos e baixos forem desfasados, não é? Há sempre alguém que está lá para também dar o apoio nas fases assim um pouco mais conturbadas. E na verdade, quando nós iniciámos a empresa, tínhamos 3 pessoas com perfil mais técnico e, voltando ao tema que introduziu, que é as componentes mais de gestão, de financeiras e afins, acabámos por também partir para esta aventura com uma equipa de 4 pessoas, em que uma delas de facto tinha essas competências na área da gestão e já tinha tido uma experiência anterior de empresas bem-sucedidas, inclusive que tinham sido vendidas assim a grandes players, portanto era alguém já com esse conhecimento de causa e que acabou por ser muito importante também na fase inicial. E mesmo no plano técnico, nós os 3 tínhamos assim competências muito complementares e isso eu penso que acaba por ser, em certa medida, também bastante vantajoso no sentido em que não há por vezes assim aqueles conflitos ou aquela confrontação de haverem pessoas que estão a trabalhar exatamente no mesmo tema e que às vezes até podem ter assim opiniões divergentes e depois isso dar origem a cisões e coisas assim mais complicadas. Portanto, eu penso que nós acabamos por ter essa vantagem de ser um processo repartido por 4 pessoas, cada uma delas com competências complementares e que estava muito orientado para um problema real. Isso é algo que nem sempre é consensual assim no meio do empreendedorismo, no sentido em que nós estamos sempre a pensar nas próximas ideias, na ida à Lua, na ida a Marte, assim, nas coisas muito vanguardistas, e acho que é muito saudável. No caso da Plux e no caso de outros projetos que eu também tive a oportunidade de acompanhar, eles de algum modo têm também o seu sucesso enraizado no facto de existir um problema real reconhecido e que resolve, portanto é uma solução que basicamente resolve os problemas de vários perfis de utilizadores e tem logo ali uma validação importante. Portanto, nós quando começámos a Plux, na verdade, nós já tínhamos assim uma perspectiva de venda, já tínhamos alguns indicadores de tração que eram importantes e isso deu-nos algum conforto e, portanto, e acho que também foi bastante diferenciador no arranque da estrutura. Depois também por uma questão de curiosidade, como é que surgiu o nome Plux? Tem alguma história por trás? Não sei. Sim, portanto, nós criámos o nome de Plux, um bocadinho enraizado nesta lógica que era, queríamos acrescentar algo diferente ao segmento de mercado em que atuamos. E, assim, à boa maneira da engenharia, um dos operadores de expansão é a soma, não é? Mas melhor do que a soma é a multiplicação. E então nós brincámos um pouco com a terminologia do plus, no sentido de acrescentar alguma coisa àquilo que já era o mercado estabelecido na altura, mas ir um pouco além do plus e trabalhar com o operador de multiplicação e, portanto, acabou em Plux, que tem subsistido até os dias de hoje. Agora queria passar então um bocadinho para a nossa rubrica, onde nós falamos um bocadinho do vosso sucesso e de onde é que vem. Se conseguisse descrever a sua startup numa palavra, só numa palavra, qual é que seria?
Numa palavra é difícil, mas diria biosinais. É aquilo que nós fazemos. Exato. E o que é que diria que para si é a definição de sucesso? Tem algum objetivo em concreto? Não sei. Do ponto de vista pessoal ou empresarial? Pode ser dos dois. Do ponto de vista empresarial, eu diria que o sucesso acaba muito por estar ligado à responsabilidade que nós também temos perante os nossos colaboradores, perante os clientes e os parceiros que acreditam em nós e conseguirmos garantir um nível de desempenho que seja satisfatório e que até exceda as expectativas para todas estas audiências. E isso acaba por ser um desafio complicado, especialmente à medida que as estruturas vão crescendo, não é? Portanto, a Plux neste momento já tem mais de 30 pessoas e como devem imaginar, não sendo assim uma empresa gigante, acaba por já ter a sua própria dinâmica. Então, eu diria que um resultado bem sucedido do nosso trabalho acaba por ser garantir que temos as pessoas muito empenhadas e bem acolhidas naquilo que são os desafios e a estrutura que nós temos para lhes oferecer, termos os nossos clientes a reconhecerem o nosso trabalho e a qualidade daquilo que nós fazemos comparativamente a outras soluções que são oferecidas pela concorrência, porque em geral existe sempre, e depois também temos os nossos parceiros a respeitarem aquilo que é a nossa estrutura e o valor acrescentado que nós trazemos. A nível pessoal, e aqui de facto é também uma opinião muito individual, aquilo que para mim é a definição de sucesso acaba por ser acordar todos os dias com uma grande vontade de trabalhar nestes temas e, portanto, às vezes podem haver assim definições mais financeiras, pessoas que querem ficar milionários e assim. Para mim a definição de sucesso é conseguir manter até hoje um tipo de atividade, um estilo de vida, não só por efeito da empresa como também por outras atividades em que estou envolvido, que me faz ainda hoje acordar de manhã muito motivado para trabalhar nestas áreas e não antevejo que isso se altere nos próximos tempos. Sim, isso é muito bom. Depois também queria perguntar, assim, perguntas mais específicas do que é que vocês fazem. Ou seja, têm vários produtos e kits disponíveis para compra e venda. Basicamente, eu vi no vosso site a dizer que vocês trabalham em muitas áreas, ou seja, estava lá fisiologia, saúde, desporto. Qual é que é a área em que tem mais sucesso e também qual é em que causa maior impacto? Eu diria que a área em que nós conseguimos ter maior impacto é na área da investigação, portanto, na criação de ferramentas facilitadoras que permitem a outras entidades, sejam elas indivíduos, sejam elas universidades, centros de investigação e empresas, a criarem as suas inovações e as suas aplicações baseadas em sensores e processamento de sinais biomédicos. Portanto, acabou por ser aí que nós encontramos a nossa missão. E isso é lato suficiente para termos algumas utilizações dos nossos equipamentos, por exemplo, na área da fisioterapia, na área do desporto, na área da fisiologia, portanto é assim uma coisa muito banda larga, mas nós estamos mais no domínio das ferramentas facilitadoras e industriais para esta área biomédica. E portanto os verticais, chamemos-lhe assim, acabam neste momento por estar um pouco centrados nas entidades que utilizam as nossas soluções. A estrutura da empresa tem-se focado muito no desenvolvimento de produtos e serviços associados, desenvolvimento de produto também, que permitem a outras pessoas alavancar os seus desenvolvimentos e nós fizemos muitas experiências, especialmente no início, tivemos algumas incursões pela área da fisioterapia, fazer soluções para esse vertical. Tivemos também algumas incursões na área do desporto, fazer ferramentas para avaliação e otimização da performance desportiva e acabámos por perceber algumas das dores de crescimento nestes segmentos e chegar à conclusão que o nosso talento é mesmo este, criar ferramentas que outras pessoas podem utilizar depois para atacar esses verticais. E acha que é utilizado mais para uso pessoal, ou seja, as pessoas compram por conta própria ou utilizado mais por empresas? É um pouco heterogéneo porque a nossa linha de produtos neste momento também oferece soluções de ponta a ponta. Nós temos soluções que podem ser utilizadas, por exemplo, por estudantes no primeiro ano do seu curso universitário, como também por pessoas que já estão estabelecidas em empresas, em centros de investigação, portanto é um pouco heterogéneo. Mas eu diria que o grosso da nossa base de clientes acaba por estar um pouco dividida entre universidade, e academia e indústria, talvez com uma saliência maior na área da academia, mas com a indústria muito a par nesta perspectiva de existirem empresas que têm
uma visão muito clara do que é que querem oferecer a um determinado vertical, terem muitas vezes boas competências comerciais ao desenvolvimento de software e quererem acelerar os seus desenvolvimentos de hardware à custa de competências e do know-how que a nossa empresa já tem, e portanto está assim muito a par, mas eu diria que é mais para um segmento profissional. Ok. E, por exemplo, acha que é um objetivo, alguma coisa que vocês querem, por exemplo, pôr os vossos produtos serem utilizados na saúde pública? E se sim, é um bocadinho difícil, tendo em conta que os médicos têm um processo muito tradicional de aprender e, se calhar, são um bocadinho reticentes à mudança. E o facto de ser uma coisa tão nova, acha que seria um problema? Como é que fariam? Não sei. Os principais problemas nesse domínio têm mais a ver com alguns dos processos institucionais. Não tanto com, muitas vezes, a propensão dos profissionais de saúde, porque existem profissionais de saúde, obviamente, com diferentes correntes de pensamento, mas hoje em dia cada vez mais sensibilizados para a utilização das tecnologias. O que acontece muitas vezes é que os processos de implantação dessas tecnologias, por terem que ser muito transversais, nem sempre são fáceis, e tipicamente tudo o que tem a ver com saúde pública ou transformação desse setor acaba por ser um processo muito lento. Portanto, aí, sendo obviamente um dos objetivos que nós temos, ambicionamos ter as nossas tecnologias o mais disseminadas possível, tem essas dificuldades inerentes. De qualquer modo, nós estamos assim muito alinhados na nossa missão para nos tornarmos a referência mundial na área da inovação em biosinais, muito direcionado para o setor da educação, da investigação e para aplicações clínicas, e temos conseguido construir esse caminho de forma muito sólida. Fomos também adaptando a nossa oferta para conseguir estar presentes nestas 3 audiências, e hoje em dia temos a nossa atividade também bem consolidada nestes 3 segmentos. Agora, para falar um bocadinho do técnico, pronto, você teve aqui o curso, também é cá professor, queria saber como é que o técnico influenciou então a startup e também, por exemplo, como é que consegue gerir o tempo. Se calhar é uma coisa que tem um bocadinho de dificuldades, que eu acho que é algo que nós todos, enquanto também alunos, temos muita dificuldade em gerir tempo. O que é que acha, como é que faz isso? Portanto, começando assim pela primeira parte da pergunta, que é como é que o técnico nos ajudou, eu diria que, mais uma vez, é sempre muito individual, cada um de nós terá a sua experiência. No meu caso, eu penso que as grandes ferramentas que acabei por ganhar estão muito relacionadas com a independência de pensamento e da prática, não é? Nós somos sempre muito incentivados a explorar mais, a não nos limitarmos ao conhecimento que nos é transmitido nas aulas, portanto, ter assim uma dinâmica muito particular e diferente daquilo que se traz, não é? Portanto, acho que isso é uma ferramenta que custa um bocadinho a aprender a utilidade dela, mas uma vez descoberta acaba por ser muito poderosa, e eu diria que esse ritmo que se ganha aqui acaba por ser um fator fundamental. O conhecimento que nós também temos disponível é muito importante. O facto de nós estarmos aqui num ecossistema que tem alguns dos maiores peritos nacionais e muitos deles internacionais em várias áreas do conhecimento, acaba por também nos dar um tempo de contacto, um espaço que às vezes não é fácil de encontrar noutras instituições, e portanto isso é algo que também é importante salientar. E depois o outro aspecto, que são os recursos. Nós conseguimos ter nos laboratórios, obviamente com algumas dificuldades, não é? Mas conseguimos ter laboratórios relativamente bem equipados, temos assim equipas muito envolvidas na investigação que nos permitem perceber quais é que são as tecnologias de ponta e as últimas tendências em determinada área do conhecimento, e portanto tudo isso são aspectos que acabam por ser bastante importantes e que para nós também em certa medida acabaram por ter a sua influência. A nível da gestão do tempo, não é fácil, obviamente, como indicou, portanto todos estes processos, especialmente quando nós estamos assim a tentar equilibrar várias competências ou várias funções, acabamos por estar assim confrontados constantemente com grandes desafios. Ainda assim, eu diria que isso só é possível porque estes trabalhos precisamente não são feitos de forma individualizada, não é? Portanto, eu tenho as minhas funções na empresa, tenho as minhas funções no centro de investigação e aqui no técnico, mas obviamente dentro daquilo que é a individualidade dos meus contributos em cada uma dessas funções, há toda uma equipa que trabalha para que isso também seja possível. E se nós formos estruturando a nossa rede, se formos
no fundo, organizando o nosso dia-a-dia de forma a também termos esse apoio. É positivo para as pessoas que estão connosco, porque também as ajuda a crescer, não é? E é útil e positivo para nós também, porque nos ajuda a multiplicar a nossa capacidade de trabalho. E no fundo eu penso que tem sido isso o fator diferenciador. Demos então assim por terminada a nossa entrevista. Ótimo. Muito obrigada por ter aceitado novamente estar aqui presente e também trouxemos assim uma pequena lembrança okay. como forma de agradecimento. Obrigadíssimo então, isto é fantástico.